Olá, eu sou o Norberto Almeida, da Portfólio Expert, e esse é o terceiro e último vídeo da série de mudanças do PMBOK 7. Quem não viu os dois primeiros vídeos, o link está embaixo na descrição do vídeo. No primeiro vídeo, eu mostrei as mudanças gerais, né? Dei mais um overview nas principais mudanças do PMBOK 7. E no segundo vídeo, eu foquei no capítulo 3 lá do standard, do padrão de gerenciamento de projetos, e detalhei os princípios, que é uma das grandes novidades do PMBOK 7. Nesse vídeo agora, a gente vai falar dos domínios de performance. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Mudanças parte 2. Por que parte 2? Porque os dois primeiros vídeos, o primeiro vídeo eu falei do PMBOK como um todo, mas no segundo vídeo, apesar de ser o vídeo 3, eu falei sobre os princípios, como eu acabei de falar, mas ainda estava no standard. E a segunda parte do PMBOK novo, do PMBOK 7, está o guia propriamente dito, né? O PMBOK Guide. O vídeo anterior, ainda, quando eu falei dos princípios, os princípios estão no Standard for Project Management, ou padrão do gerenciamento de projetos. E agora a gente fala do guia propriamente dito, que é a segunda parte do PMBOK, o terceiro vídeo que eu estou falando com vocês aqui, só para não ter confusão desse seu segundo vídeo. Esse é o terceiro, mas a parte 2 do no novo PMBOK, PMBOK 7, ele tem uma seção 1, que é uma introdução, uma seção 2, que são os domínios de performance de projetos, uma seção 3, que a gente tem a customização, e a seção 4, que tem diversos modelos, métodos e artefatos. E nesse vídeo agora eu dou uma passada nessas mudanças da parte 2. Então vamos aqui aos domínios de performance. A gente tem 8 domínios de performance. O primeiro é stakeholders. A gente tem um princípio voltado para stakeholders também, né, para engajar os stakeholders, e aqui a gente tem um domínio. O que é um domínio de performance? Uma área, um grupo de itens de desempenho que a gente deve ter. Então, com relação aos stakeholders, o que é o domínio de performance de stakeholders? A gente fala aqui de atividades e funções associadas com os stakeholders. Essa parte aqui de domínio de performance que tem as associações com o PMBOK antigo. Então, esses capítulos aqui de domínios, o PMI ele colocou as atividades, a sequência. Então, por exemplo, para stakeholders, né, a gente tem que identificar os stakeholders, a gente tem que analisar os stakeholders, a gente tem que pensar em estratégias para engajar os stakeholders, e por aí vai. Então, cada domínio de performance, nessa parte aqui que vocês, né, se estão saudosos dos PMBOKs das versões anteriores, pelo menos do 6, que é o antes desse, ali vocês vão encontrar as referências com o PMBOK 6. E é ali que a gente também, apesar de não ser prescritivo, a gente tem o conjunto de atividades que a gente tem que fazer para esses domínios de performance. Então, domínio 1 é os stakeholders, o domínio 2 são a performance do time, ou o desempenho do time, são atividades e funções associadas com as pessoas que são responsáveis por produzir as entregas do projeto e realizar os resultados do negócio. Então, tem uma série de atividades que você e todos, né, tem que fazer para manter o desempenho do time. No domínio 3, a gente tem a abordagem de desenvolvimento e o domínio de performance do ciclo de vida do projeto, né? O domínio de desempenho do ciclo de vida, da abordagem. Então, aqui é que o PMBOK fala da questão do desenvolvimento, a abordagem que a gente vai usar, a cadência e as fases do ciclo de vida do projeto. Então, aqui tem lá vou voltar aqui. Aqui tem lá a parte de escolher, né? Deve escolher a abordagem que a gente vai usar, adaptativa, preditiva, híbrida, e como é que são esses ciclos de vidas. O quarto domínio é a questão do desempenho, né? De planejar
o desempenho. Então, aqui ó, a gente tem a associação com a organização inicial, contínua e evolução necessária para produzir as entregas e os resultados. E aqui, então, a gente está planejando, por exemplo, planejando as atividades, sequenciando as atividades. Então, todos os planejamentos, plano de comunicação, plano de riscos, plano de qualidade, vão ter referências aqui nesse domínio, né, do planejamento da performance, tá bom? Então, de novo, o PMI, apesar do PMBOK estar muito diferente, ele faz referências ao que a gente estava acostumado nas versões anteriores. Então, aqui a gente vai fazer referência nesse domínio aos planos que a gente fazia, né, nas áreas de conhecimento anteriores, como de custos, de cronograma, de riscos, de qualidade, de aquisições, entre outros. Outro domínio que a gente tem aqui é o desempenho do trabalho do projeto. Então, aqui, esse domínio está associado com o estabelecimento dos processos, gerenciamento dos recursos físicos e fomentar um ambiente de aprendizado, tá? Então, esses domínios eles fazem referências aos grupos de processo, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, e as atividades que a gente tinha que fazer ali. Então, não tinha atividade de execução que a gente precisava fazer, então a gente precisa executar o que está no cronograma para produzir as entregas, a gente tem que fazer a garantia da qualidade, não é? Então, a ideia é essa aqui. A outra aqui, ó, o domínio de performance da entrega. Então, está associado com a entrega do escopo e qualidade esperada no projeto. Então, antigamente, a gente não tinha lá os passos de verificar o escopo, de fazer o controle da qualidade. Então, a ideia desse domínio aqui é a questão do desempenho na entrega, tá? Então, esse é o 6º domínio de performance. O 7º domínio de performance está falando com as medidas para o monitoramento e controle. Então, a gente não tem que monitorar e controlar, a gente não tem lá os gráficos, os dashboards, a gente não tem o valor agregado, né, a questão de índice, né, índice de desempenho de custo, índice de desempenho de cronograma, o IDC, o IDP, ou se estiver falando em inglês, o CPI, o SPI, né, o ENT, né, estimativa no término, toda a questão de valor agregado, ou os indicadores, os relatórios de desempenho, né? No nosso canal, você que está vendo aí, tem um status report Canvas que eu criei há alguns anos atrás, que é muito usado pelas organizações, que ele trabalha com os 5 P's também aí, progresso, próximos passos, principais riscos, ponto de atenção e plano de ação. Depois procura aí o vídeo de status report Canvas. Então, o 7º é esse, e o último é a questão do domínio, né, do domínio de desempenho da incerteza, que está associado aí com um gerenciamento de riscos positivos, oportunidades e riscos negativos e ameaças. E aqui a gente também vai ter aquelas atividades lá, né? Eu preciso identificar o risco, preciso fazer análise qualitativa, análise quantitativa, eu preciso planejar as respostas aos riscos, eu preciso monitorar os riscos e preciso controlar os riscos, não é? Então, esses são os domínios de performance. O que mudou é que, antigamente, né, a gente tinha um PMBOK voltado para grupo de processos e áreas de conhecimento, e agora aqui a gente está relacionado aos princípios e principalmente aos domínios de performance. Mas aqui a gente vai ter aqueles mesmos passos. Não é claro que alguns passos, né, são mais ligados à abordagem adaptativa e outros passos mais ligados à abordagem preditiva. Então, se eu estou usando uma abordagem adaptativa, vou usar o Scrum, por exemplo, ou Extreme Programming, ou seja lá, o Kanban, por exemplo, ou o Scrumban, né, a gente vai ter uma série de atividades, né, que precisam ser feitas, o que a gente chama de cerimônias, artefatos voltados para a agilidade. Se for uma abordagem preditiva, a gente vai ter aqueles passos das abordagens preditivas. E isso aparece diluído, né, e em todos os domínios, esses 8 domínios, eles vão trazer para a gente aqueles passos, só que não de uma forma preditiva. Não de uma forma preditiva. Ele vai
mostrar, o PMBOK mostra o que poderia ser feito, mas de uma forma muito menos preditiva e sim por domínios. O que mais que a gente tem? O capítulo, né, 4 aí de modelos, métodos e artefatos também é bem interessante. Então, o PMI coloca aqui é um modelo? Um pensamento estratégico para explanar um processo, framework ou fenômeno. E no PMBOK 7, a gente tem vários modelos de liderança, de comunicação, modelos motivacionais. Por exemplo, não tinha no PMBOK anterior lá, Herzberg, por exemplo, né? Não tinha teoria X, teoria Y, teoria Z, né? Agora surgiram alguns novos, tipo Daniel Pink, que fala lá que o que motiva as pessoas é a questão das pessoas terem liberdade, né? A questão de ter autonomia, a questão da excelência. As pessoas querem alcançar essa excelência e a questão de propósito, não é? Então, vocês encontrarão como tinha no modelo anterior, só que dentro lá da área de gerenciamento de recursos, da área de pessoas, né? Quando a gente tinha lá o processo de desenvolver os recursos do projeto, que a gente tinha as teorias motivacionais, agora a gente tem aqui dentro dos domínios, claro, e a gente tem aqui dentro dos modelos, métodos e artefatos uma série de modelos que a gente pode usar. Então, estão bem diferentes da versão anterior. Modelos de mudança, como eu falei com você aí também, né? Vários modelos de mudança, tem N autores bem bacanas aí. Modelos de complexidade, né, como o Kinevin e diversos outros, e modelos de desenvolvimento do time do projeto, entre outros. E lembrem que cada modelo desses aqui são aplicados nos domínios de performance. É muito legal que no final vai aparecer uma telinha para você ter uma ideia do que é. Ele diz todos os modelos que a gente está colocando aqui, como é que eles são aplicados nos domínios de performance. Então, ele mostra uma tabelinha bem interessante. A segunda coisa que ele fala lá nesse capítulo são o método. O que é os métodos, né? Uma forma de alcançar um resultado, saída ou entrega do projeto. Então, ele fala de diversos métodos, como coleta e análise de dados, métodos para fazer estimativa, não tinha lá os métodos para fazer estimativa, os métodos paramétricos, por analogia, uso de especialista, não três, né, que a gente chama lá de calcular o mais provável, o otimista e o pessimista, né, quando a gente fala de estimativa de 3 pontos, e por aí vai. E também fala para reuniões e eventos, entre outros. E a mesma coisa, no final, tem uma tabelinha, uma matriz dizendo, dentro desses métodos, a que domínios de performance eles são mais aplicados, esses métodos aqui. E, por último, a questão de artefatos. Então, artefato pode ser um modelo, documento, saída ou entrega do projeto, e aí tem vários artefatos que o PMI colocou no PMBOK, como artefatos para estratégia, para logs e registros, para planos, né? Plano de comunicação, plano de riscos, gráficos hierárquicos, como a EAP, a estrutura analítica de riscos, a estrutura analítica de recursos, artefatos para linha de base, para dados e informações visuais, para relatórios, para acordos e contratos, entre outros. E no final, também tem, né, a tabelinha dizendo, ó, dentro desses artefatos aqui, quais que são mais aplicados por domínio de performance. Então, está bem rico, tirando ainda que ainda tem o PMI Standard, né? Como é que você... É um endereço separado, né, do guia lá, você tem um endereço específico que você entra no standard do PMI e você tem muito mais artefatos, muito mais modelos do que estão contidos no guia, tá? Então, no guia, você tem as principais referências, mas lembra que agora a gente tem o PMI Standard Plus, né? PMI Standard+, que você pode acessar e baixar modelos, e ali vai ser mais dinâmico, porque o guia é alterado a cada 4 anos, né? Às vezes demora um pouquinho mais, 4, 5 anos, mas geralmente de 4 em 4 anos, mas você tem o PMI Standard Plus, que você tem muitos modelos de documento que você pode baixar, e acredito que vai melhorar consideravelmente conforme
eles forem colocando mais itens lá. E aqui, ó, o exemplo que eu falei. Então, por exemplo, os modelos, né? Os modelos, como é que eles são usados no domínio de performance? Por exemplo, liderança situacional é usado no domínio de performance do time e do trabalho do projeto, assim como o modelo Oscar lá, né, de liderança. E vem aqui, vamos aqui para baixo, modelos de mudança, tá vendo que eu falei com vocês? Gerenciamento de mudanças nas organizações, esse modelo aqui é usado tanto para stakeholders, quanto para o planejamento, quanto para o trabalho do projeto. O ADKAR, os 8 passos, né, para liderar a mudança, a transição, e diz quais são os modelos. Vou pegar um aqui que tenha mais diferente, por exemplo, outros modelos. Modelos de resolução de conflitos, lembra que tinha no PMBOK anteriores também? E aí é muito usado para o time, para o domínio de stakeholders e para o domínio de trabalho. Enquanto, por exemplo, o modelo de grupos de processo, né, lá que a gente tinha na iniciação, planejamento, é muito usado para o planejamento, para o trabalho, para a entrega e para a mensuração, para o domínio de mensuração. Então, ficou muito legal isso aqui, porque ele coloca lá, essa tabela tem para tudo. Como eu falei, eu mostrei a tabela de modelo, mas tem uma tabelinha igual a essa para os métodos que ele coloca no guia e para os artefatos que ele coloca também. Então, é muito legal porque ajuda a gente a fazer essa referência cruzada, já que a gente não tem algo preditivo, a gente tem os domínios, então que modelos, métodos e ferramentas a gente pode usar para os domínios? E aqui está. Então, tem muito mais que isso, né? O PMBOK é um pedaço do corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos. Esse exemplo aqui está na página 268 do PDF do guia, tá bom? Mas é muito legal que, apesar de não ser preditivo, te dá, ó, como é que eu trabalho o modelo, por exemplo, de que modelos eu posso usar para entrega, né? Que modelo para que eu quero? Modelo de comunicação, tem um aqui que o PMBOK colocou. Modelo de complexidade, então anotem que ele colocou 2 aqui, o Cynefin e a matriz do Stace, tá bom? Então, eu já tenho algumas referências que, apesar de não ser preditivo, ele já me dá uma ajuda de que modelos, artefatos e métodos a gente pode usar, ok? Então, esse é o nosso terceiro vídeo das mudanças do PMBOK. E quem não viu os 2 primeiros, dá uma olhada lá. No primeiro, lembrando que a gente falou de uma forma geral de todas as mudanças. No segundo, a gente falou dos princípios, dos 12 princípios do novo PMBOK, e nesse aqui a gente falou do guia propriamente dito. A gente começou falando dos domínios e depois a gente falou da questão dos demais capítulos aí. Tá? Espero que você tenha curtido, não deixe de ver os 2 primeiros vídeos. Um grande abraço. Portfólio Expert, juntos geramos conhecimento e um mundo de oportunidades.